Gravação. Um bom dia para quem está no Brasil, uma boa tarde para quem está em Moçambique. Estamos aqui dando início a um novo SIG Publica Intersan, que tem por objetivo a gente conseguir divulgar um pouco das publicações que estão acontecendo no grupo. Novamente, a gente vai estar, então, com duas apresentações de trabalho, que são trabalhos de conclusão de curso, do curso de especialização de Moçambique. E aí, como são duas apresentações, primeiro a gente inicia, então, com a dupla que vai apresentar um trabalho sobre efeitos do coronavírus, Covid-19, sobre a produção agrícola nas famílias do distrito de Pemba. Os apresentadores, sejam bem-vindos. Dilma Achá Elias, que tem licenciatura em Engenharia Agronômica, na especialidade de produção animal e possui também pós-graduação em psicopedagogia. Do Castro Pedro Muhamali, que é formado em Engenharia Agropecuária, especialidade de produção vegetal e possui pós-graduação em habilidades e ensino baseados em competências. Queria agradecer também à professora Jaqueline Sgarbi Santos, que tem graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Agrosistemas, doutorado em Agronomia, com ênfase em desenvolvimento rural, e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. A professora Jaqueline é da Unilab. Professora, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Então, a gente dá início com o Castro e com o Dilma apresentando, então, o seu trabalho, seja o projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, ou se vocês já tiverem com o artigo. São 20 minutos de apresentação, a gente pede para que seguir mais ou menos esse tempo, para a gente poder, então, ter a segunda dupla que vai estar apresentando. Combinado? Combinado. Combinado. Muito obrigada, sejam bem-vindos e um bom dia a todos. Obrigada também a quem está aqui conosco, nos ouvindo nessa manhã de hoje. Um bom dia, boa apresentação. Obrigado. Bem, meu nome é Juma Elias, como a professora Bárbara acabou bem dizendo. Faço dupla com o colega Castro Pedro Muhamali. E a nossa pesquisa teve como tema efeito do coronavírus, Covid-19, sobre a produção agrícola nas famílias do distrito de Pemba. Slide a seguir. Bem, essa pesquisa foi orientada pela professora Mônica Chiavinato, que é professora do Brasil, e o co-orientador, o professor Pedro Chimela Chumi, da Universidade de Zambezi, Moçambique. A seguir. Bem, como introdução, é bem sabido que foi no 1º de dezembro de 2019, em que o novo coronavírus foi identificado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, onde este expressou em humanos como um principal causador de um conjunto de vários casos de pneumonia, da síndrome respiratória aguda, que por sua vez este espalhou-se em toda a China e posteriormente para o restante dos países do mundo. Então, causando assim morte de várias pessoas até então e, como consequência, a crise sanitária e econômica à escala global. Bem, em Moçambique, por exemplo, passou a integrar na lista dos países de registro de casos de coronavírus a 23 de março de 2020. O primeiro caso foi no distrito de Pemba, onde as autoridades sanitárias de Moçambique identificaram o caso como um caso de coronavírus, e daí foi considerado como epicentro, porque houve pessoas infectadas com essa pandemia. Sendo assim, o presidente da República de Moçambique declarou calamidade pública, na qual estabeleceu algumas medidas de restrição para evitar que haja transmissão do vírus e contaminação neste caso. Sendo assim, houve paralisação das atividades do setor produtivo, isso no caso de formais e informais, locais de produção agropecuária, mercados de comercialização, isso por causa de que para evitar aglomerações, nesse caso, e algum encerramento de algumas fronteiras. Então, daí, histórias diferentes
tem-se registrado mudanças importantes nas dinâmicas sociais, ou seja, importantes na operação da produção, comercialização e a sua relação com demais elos na cadeia produtiva. Então, isso impactando as fontes das economias nacionais e globais, por meio impactando as economias nacionais e globais através da subsistência das famílias. Então, isso devido ao que causado pelas medidas impostas pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde por meio de decretos dos governos de cada nação, ou seja, país. Isso estamos a dizer em destaque o distanciamento social e a quarentena. Então, neste contexto, a produção agrícola, como elemento principal da cadeia agroalimentar, deve ganhar uma especial relevância, tanto em termos estratégicos como da necessidade de respostas políticas imediatas que vão ser implementadas no país ou futuras no momento em que haja uma pandemia similar. Estas estratégias podem não estar voltadas, por exemplo, para a produção, mas também podem estar ligadas à garantia da segurança alimentar e nutricional a nível local, ou seja, do país. A seguir. Bem, a agricultura tem extrema importância para a obtenção de emprego, economia, subsistência e renda da população. No mundo, ele contribui com 28% do total do emprego. Em Moçambique, neste caso, contribui com 25% do peso interno bruto. Portanto, a agricultura é essencial para 60%, 66,6% da população, através da renda, emprego, autoemprego e obtenção de vários tipos de alimentos e acesso a outros serviços. A seguir. Bem, neste caso, os agricultores familiares, ou seja, os membros de agregados familiares, devem manter as suas atividades de produção agrícola, adaptação a novos hábitos de cultivar no contexto das medidas de contenção do Covid-19 e garantir as demandas dos alimentos em suas dietas, ou seja, nos mercados, onde eles comercializam seus produtos. A seguir. Bem, como o problema da pesquisa são poucas evidências dos efeitos do coronavírus, Covid-19, sobre a produção agrícola, mas acredita-se que a livre prática da produção agrícola, circulação de alimentos, disponibilidade e acesso físico dos produtos nos diversos centros comerciais ou troca entre as famílias, população ou determinada zona ou país é assegurada pelo bom ambiente ou clima saudável de todos esses intervenientes na sociedade. Sendo assim, é colocada a seguinte questão: quais são os efeitos do coronavírus, ou seja, Covid-19, sobre a produção agrícola nas famílias da cidade de Pemba? A seguir. Bem, como justificativa, o planeamento adequado e atempado por parte do governo, diversos fatores produtivos e das famílias de um país, região local, minimiza os efeitos desastrosos em período de curso de uma determinada pandemia. Neste caso, a Covid-19. Isso assegura, para períodos longos, todos os recursos necessários de bem-estar da população de uma região, província ou um território. Em situação de isolamento e restrições sociais das famílias em relação ao acesso a vários serviços, deve ser assegurado os direitos básicos, evitando-se assim o risco de maior disseminação do vírus ao tentar sair de casa para realizar algumas atividades de produção ou com
e venda de alimentos de consumo e procura de outros serviços. A seguir, como hipótese, o novo coronavírus Covid-19 trouxe diminuição na produção agropecuária no distrito de Pemba, especialmente pela falta de planos e estratégias eficazes para conseguir superar a pandemia. A seguir, bem, como objetivo da pesquisa, objetivo geral, é avaliar os efeitos do coronavírus Covid-19 sobre a produção agrícola nas famílias do distrito de Pemba, no bairro de Muxara. Específicos, analisar os indicadores relacionados à produção agrícola das famílias do distrito de Pemba influenciados pelo Covid-19. Descrever os processos de produção agrícola das famílias do distrito de Pemba antes e perante o Covid-19. Determinar a produtividade agrícola das famílias de Pemba antes e perante o Covid-19. A seguir, bem, como procedimentos metodológicos, o estudo foi feito na cidade de Pemba, no bairro de Muxara, na qual fez um inquérito, na qual esse inquérito consistia em um questionário onde tinha perguntas de múltiplas escolhas. E o tipo de pesquisa é explicativa, de análise qualitativa. A seguir, bem, quanto à coleta de dados, foram entrevistadas 200 pessoas de ambos os sexos e de diferentes idades, de faixas etárias, diferentes faixas etárias. Este número obteve-se de 200 entrevistados foi graças ao Instituto Nacional de Estatística, em que nós levou-se 15%, de acordo com o Medellus, que também fez um estudo similar, levou-se 15% da população residente naquele bairro. E o período de entrevista ocorreu de fevereiro a abril de 2021, e que, por sua vez, os dados foram organizados no Excel e, posteriormente, processados num pacote estatístico SPSS. A seguir, sendo assim, vou dar a palavra ao meu colega Castro Pedro Mamado. Bom, obrigado, colega Juma, pela permissão e também deixe já aproveitar e me apresentar. Sou Castro Pedro, faço parte deste projeto, desse artigo de pesquisa. Na verdade, eu só queria começar apresentando esses resultados, lembrando que o questionário que foi submetido à entrevista do nosso levantamento estatístico compunha de 3 partes principais. Haviam variáveis ligadas a características sociodemográficas, questões ligadas a como é que ocorre o processo de produção dentro daquelas famílias e como é que essas famílias se comportavam mediante a ocorrência deste fenômeno da Covid-19. Daí que, durante a entrevista, depois de ser feito o processamento estatístico, os resultados indicaram os seguintes resultados. Houve maior participação das mulheres, em que, de forma geral, os participantes dessa pesquisa são idosos e com nível de escolaridade muito baixo. Ou seja, estamos a falar de 22,5% apenas é que tenham o nível de ensino primário de adultos concluído. Havia uma questão ligada à questão de saneamento do ambiente, em que, nas suas residências, as respostas apuradas por esses entrevistados, eles assumiram que, na verdade, as condições ou a forma como é que tratam o lixo nas suas comunidades é mediante a queima ou então andam a enterrar o lixo nas suas famílias. A seguir, professor.
Agora, nós como investigadores, o que isto significa, aqueles resultados? Na verdade, aqueles resultados, na nossa forma de análise, estão a descrever aquilo que é a realidade da população moçambicana. Digo isso por quê? Porque quando olhamos o universo da população moçambicana, começando mesmo da cidade de Pemba, 51% da população são mulheres. Ao longo do país, também 52% das famílias moçambicanas são mulheres. Por outro lado, 90% das mulheres com idade ativa, elas estão inseridas no processo de produção agrícola. Não só praticam agricultura, têm deveres em cuidados de casa, reprodutivas, cuidar das suas famílias, e isto reduz o tempo de acesso a outros serviços como a educação, razão pela qual o número a percentagem de aproveitamento ou de envolvimento dessas famílias no processo de produção, aliás, de educação, é muito baixo, que pode ser relacionado com esta falta de tempo dessas famílias se inserirem a esses serviços da educação. Por outro lado, o sistema de saneamento do meio, sobretudo o tratamento do lixo, ao longo da cidade de Pemba, só responde 50%, abaixo de 50% da população que vive em Pemba. Olhando para o país todo, só 7% do lixo que é criado nas comunidades urbanas é que é recolhido pelas autoridades locais, mostrando aqui uma colaboração com aquilo que são as literaturas que descrevem aquilo que é o nível de desenvolvimento da própria população moçambicana, de que ainda há fraco envolvimento das mulheres, não só no processo da educação, mas também são essas mulheres idosas que são inseridas no processo de produção. Por outro lado, também as suas condições de vida, ainda em termos de saneamento, é muito baixo. Então, aqui os resultados estão a trazer aquilo que é a realidade da população moçambicana, não só do bairro de Muxara de Pemba, mas sim, de forma geral, acaba colaborando com aquilo que são os resultados que alguns, mesmo o Instituto Nacional de Estatística, quando faz o seu estudo, o seu censo, traz essas indicações. A seguir. Bom, a outra variável que representava um rolo de questões sobre como é que é feita o processo de produção nessas famílias, na nossa forma de entender, achamos que ainda nas famílias do bairro de Muxara prevalece a agricultura familiar ou tradicional. Ora, vejamos os indicadores. A maior parte da população, ou seja, em 100%, fazem agricultura de sequeiro. Por outro lado, as suas parcelas de produção são muito pequenas ou abaixo de 0,5%. E usam a sua força de trabalho como alternativa para prepararem as suas terras, né? As suas terras. E depois os serviços de assistência técnica, o uso de insumos dessas famílias é muito baixo, pese embora há uma consciência de mudança de comportamento através do processo de produção em cultivos diversificados, ou então o processo de consorciação, que acaba sendo uma melhoria que se mostrou mais significativa durante o questionamento desses entrevistados. A seguir. Não só aqueles indicadores que mostraram de que, na verdade, esta agricultura do setor familiar do bairro de Muxara é do tipo familiar, outros indicadores aqui indicam que as suas áreas de produção há problemas ou a demanda de água, problemas de erosão e problemas de fertilidade. Para além também, o acesso de novas áreas de produção é muito problemático, e o acesso dos fertilizantes. Por quê? Porque a cidade de Muxara está em via de desenvolvimento urbano, faz parte do bairro da cidade de Pemba. Se está em desenvolvimento, automaticamente sim, há esta redução, há esta procura de novas áreas de produção e, naturalmente, ali mostrou também claramente que aqueles poucos agricultores que que merecem assistência técnica, também são esses que procuram, ainda demandam o uso de insumos melhorados ou safra de sementes e fertilizantes. E como se não bastasse, a produtividade desses que é obtida naquelas parcelas é aproximadamente entre 400 quilos a 600 quilos, uma produtividade muito baixa, né? Uma produtividade muito baixa. E onde é que são conservados esses produtos? Ainda em condições precárias. Estou a falar aqui dentro de casa, nos tetos ou quartos de casa. E depois da colheita,
os restos vegetais que sobram na cultura não são aproveitados, porque talvez pode ser que são áreas semiáridas que não conservam umidade, que poderão ser alocados a outras culturas ou hortícolas, mas aqui há um desperdício total desses restos vegetais das culturas anteriores. A seguir, pessoal. O que isto mostra? Mostra que, na verdade, essas famílias ainda estão perante choques climáticos, choques econômicos, as infraestruturas dos serviços de agricultura ainda são baixos, o nível de intervenção do próprio governo local em termos de assistência técnica continua baixo e isto continua a afetar esse setor produtivo. Consequentemente, acaba refletindo naqueles baixos rendimentos que anteriormente mencionei. A seguir. E, por outro lado, quando faz a comparação desses resultados da colheita, aqui pode-se ver que Moçambique ainda, em alguns produtos de colheita, são muito baixos os seus rendimentos quando comparado com os da região da SADC, como Malawi ou Zâmbia, em que o rendimento de milho ou de mandioca pode chegar até a 1,5 toneladas, mas ainda aqui em Moçambique, não só em Muxara, os produtos dessas culturas ainda estão abaixo de 1,5 toneladas, ou então como aqueles que acabamos aqui apresentando nessa apresentação. E, por outro lado, pode ser que aquela melhoria significativa no cultivo diversificado e consorciação é reconhecimento da importância de que esse sistema de produção apresenta, não só pela forma de segurança alimentar, mas também diversificação das dietas alimentares e segurança alimentar ao longo do período do ano. A seguir. Em tempos de pandemia, quais são as variáveis ou os rendimentos, aquelas que foram as dificuldades apontadas por próprios agricultores? Na verdade, os entrevistados mostraram que, nesse tempo de pandemia, não conseguiram trabalhar a sua área de trabalho, fazer a sua lavoura completa em suas parcelas. Além disso, houve redução da própria mão de obra. Por outro lado, houve demanda de sementes e fertilizantes. Estou a falar aqui de 12% dos entrevistados sempre viram os seus preços de compra acima das suas capacidades. E como se não bastasse, porque a área de cultivo não foi completada, houve redução da mão de obra. Isso refletiu no rendimento, que foi abaixo mesmo de meia tonelada, entre 220 quilos a quase 450 quilogramas. Na verdade, o que influenciou nesses resultados não só pela dificuldade de as famílias se ajustarem aos novos hábitos de cultivo mediante a Covid-19, mas também, em algum momento, já que eram acompanhados com alguns membros da família, com o medo de essas famílias estarem sob risco de contaminação, reduziam o acompanhamento dessas famílias para áreas de cultivo e, consequentemente, isso limitava a expansão de áreas de cultivo. Na verdade, onde uma área de cultivo não foi completada, significa que há uma outra parte que ficou vazia, que poderia aumentar esses rendimentos que foram afetados, que continuaram abaixo de meia tonelada. A seguir. E, como forma de considerações finais, achamos que os agregados familiares continuam vulneráveis a choques climáticos, tecnológicos, econômicos, recursos naturais, serviços de infraestrutura agrícola. A Covid-19 é um problema de vida e da dinâmica social, pois está a colocar um risco à saúde das pessoas, fragilizando o processo de produção e economias dos agricultores locais e nacionais e até globais. Seguir? Possíveis recomendações, ações do governo ou privadas viradas para uma agricultura produtiva, apoio dos governos locais em crédito para a produção e necessidade de fortalecimento da capacidade de organização, também acompanhamento da dinâmica e evolução produtiva da economia dos agricultores e os decretos que estão sendo elaborados devem ser acompanhados com alguns recursos financeiros para minimizar esses riscos desastrosos das baixas produtividades. A seguir. A seguir temos essas referências bibliográficas e
Muito obrigado. Muito obrigada, Castro. Muito obrigada, Juma, pela apresentação. Eu queria passar agora a palavra para a professora Jaqueline, esclarecendo que o trabalho deles ainda está em andamento, né? A orientadora, acho que a Mônica também está por aqui. Então, Jaqueline, se você quiser habilitar seu microfone, sua câmera, para a gente poder iniciar esse debate. À vontade. Pronto. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Castro, Juma, a professora Mônica, que orientou o trabalho. Eu queria agradecer a oportunidade de ter o privilégio de ler esse trabalho antes, né, de todos e poder debater com vocês e compreender um pouco mais o que vocês fizeram. De início, eu queria dizer que eu achei o trabalho muito importante, né? Eu achei o trabalho muito importante porque ele faz uma revisão de temas que são pertinentes ao debate de segurança alimentar como um todo, né? Então, tem uma revisão bem feita, a gente tem carências de trabalhos que tragam, né, os números dos países que a gente trabalha, que são os países de língua portuguesa. Então, eu achei a revisão bem feita, eu achei que tem um caminho, né, tem um eixo entre o que vocês se propõem a fazer e o que vocês conseguem a fazer, que vocês chegam ao final. Acho que é um trabalho que está bem estruturado. Eu fiquei muito contente de ter lido esse trabalho. Normalmente eu imprimo para poder escrever e tal, e eu não consegui fazer isso porque eu estava com um problema na minha impressora. Então eu vou abrir o arquivo, né, e vou falando com vocês algumas questões que eu coloquei. Eu vou passar para vocês o meu arquivo, que eu marquei, né, algumas partes do texto e fiz um comentário usando aquele instrumento de revisão do Word, né? Que eu acho que, assim, quando eu marquei, são questões, assim, que para um leigo, né, para alguém que é da área, mas que não conhece, né, o país, estão confusas, né? Então, eu acho que a gente precisa, algumas questões ali, vocês esclarecerem mais, né? Então, alguns pontos eu marquei. Eu vou lá no texto e aí já vou conversando com vocês. Vamos lá. Assim, no título do trabalho, né, eu colocaria Moçambique, né, no distrito de Pemba, mas eu colocaria Moçambique, porque eu acho que identifica o país, né, eu acho que é uma sugestão. Na maioria das coisas que eu coloquei são sugestões. Em alguns momentos do texto, vocês falam assim, estudos preliminares, né? Autores, então talvez fosse legal já eu colocar direto quem são esses estudos. É uma sugestão, assim, já identificar de quais estudos vocês estão se referindo, né? É uma sugestão. Eu fiquei em dúvida, gente, porque assim, ó, vocês falam de bairro, de distrito e de cidade. E eu fiquei em dúvida, né? Porque cidade, no contexto brasileiro, é a porção urbana de um município, né? Que é um recorte geográfico que tem, né, um recorte administrativo que tem urbano e rural, né? Então, eu acho que talvez tivesse que homogeneizar essa forma de colocar. Vocês estão fazendo a pesquisa no bairro de Muxarra, né? Muxarra, na cidade de Pemba. Mas é cidade mesmo que se refere em Moçambique?
ou cidade é a parte urbana, porque isso está confuso. Independente de ser cidade urbano ou se cidade inclui tudo, mas precisa homogeneizar essa parte, né? De vocês explicarem direitinho o que é bairro, o que é cidade, o que é distrito. Acho que isso ajuda bastante na compreensão do trabalho. Aqui acho que a justificativa, o objetivo está muito bem feito. Aqui, assim, ó, quando vocês começam na revisão bibliográfica, primeiro que assim, eu acho que talvez não precisasse tanto itemizado, sabe? Eu acho muito item. 2.1, 2.1, 2.2. Se de alguma maneira organiza, mas talvez não precisasse tanta quebra. Por exemplo, soberania e segurança alimentar são noções muito complementares, são noções que conversam muito. Eu não separaria assim, soberania e segurança alimentar, soberania alimentar, depois segurança alimentar. Eu não faria essa separação. Eu faria esse debate, embora você possa construir essas duas noções no texto, mas eu não faria isso de forma separada. Agora aqui, ó, no 2.1, eu vou só ler uma partezinha que eu acho que aqui merece uma atenção maior. Ao longo desse processo, com o objetivo de responder à demanda alimentar de uma população cada vez em crescimento, viu-se justificada com a Revolução Verde, que se caracteriza... Não, viu-se justificada com a Revolução Verde como motor de expansão do agronegócio, uso de altas tecnologias e agrotóxicos. Assim, primeiro, acho que a gente tem que aqui, quando você fala de Revolução Verde, tem que aprofundar, né? Não é uma expressão que você possa colocar dizendo que se resume a altas tecnologias e agrotóxico, né? É algo muito mais complexo, que envolve crédito, que envolve a expansão do capitalismo no campo. Não que vocês vão ter que fazer uma tese sobre isso, mas precisa aprofundar o que é a Revolução Verde. Acho que isso ficou faltando, né? Eu senti falta porque ficou desconexo com o resto, ficou no contexto de produção agrícola e de sistemas de produção, Revolução Verde é algo muito significativo. Então, aqui eu recomendo realmente que vocês façam um parágrafo explicando o que é a Revolução Verde e, né, qual foi o impacto dela, de que forma ela chegou em Moçambique, ou se chegou, se está chegando, como é que coloca. Mais para baixo, assim, eu acho que eu marquei, tem algumas frases muito longas que perdeu um pouco o sentido, que acho que talvez precisasse ajustar. Acho, depois, vocês fazem um debate posterior a isso, já na página 12, que eu acho que está muito bem feito, usando o Maluf. Acho que está muito bom essa forma de colocar sobre soberania alimentar, mas de alguma forma eu acho que a gente, né, sugestão que se juntasse juntasse esse debate. Depois começa ali segurança alimentar em Moçambique. É isso, eu acho que em alguns momentos vocês poderiam olhar pensando num artigo, né? Claro, eu sei que não está pronto, né? Não está completo, mas tem algumas, olhar ele como se ele fosse um artigo já para ter mais fluência na construção, eu acho que ajuda. Depois vocês falam em alguns produtos, né? Arroz, mexoeira, mapira, feijão nhemba, laranja. Eu acredito que essas plantas que não são de domínio comum, como mexoeira, mapira, valia a pena talvez colocar um nome científico ou colocar algum significado, se ela tem alguma correspondência em outros países de língua portuguesa. Porque eu fui procurar, mas assim, né, o que é mexoeira, o que é mapira, eu acho que valeria a pena puxar uma rodapé explicando, alguma coisa nesse sentido. Acho que um rodapé daria certo.
Mais para frente, já na página 16, quando vocês estão falando da passagem do ciclone, né, e aí vocês tratam, né, dessa questão de outros problemas que impactam a produção agrícola, né? Aí você fala em conflitos militares de malfeitores. Eu não entendi o que é isso. Eu marquei em amarelo para a gente entender melhor o que é, né? São guerras civis, são violência no campo. Eu fiquei em dúvida do que é, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho nesse contexto como é que é. Acho que essa parte da caracterização da agricultura em Moçambique traz dados muito, muito importantes, são dados que vocês realmente fazem uma revisão bem feita, né? Bem estruturada. Acho que também tem um mérito né, nessa situação atual de fazer uma pesquisa de campo, e aí eu queria ouvir de vocês como é que foi, né, esse campo, como é que foi essa inserção no campo, assim, período, como é que fizeram, como é que foi a receptividade das pessoas, que eu fiquei um pouco em dúvida. Deixa eu ver algumas anotações aqui que eu fiz. Aqui também, assim, ó, quando vocês começam a caracterizar as pessoas que participaram do trabalho, eu queria entender um pouquinho, vocês colocam, né, que a maioria são idosos. Pelo Estatuto Brasileiro, idoso é a partir de 65 anos. Aqui, vocês colocam a partir de 52 anos. Eu acredito que seja diferente aí mesmo, até porque a expectativa de vida é menor. Mas eu queria que depois vocês me explicassem de onde saiu esses 52 anos, se existe uma referência ou se vocês arbitraram, né? Aqui vocês trazem também um debate do Mosca, que traz todas as condições que facilitam, né, e facilitam digamos assim, fragilizam a população na perspectiva do coronavírus. Onde é que está? Aqui também, assim, na parte dos aspectos metodológicos, eu senti uma certa falta de vocês se colocarem mais, né? De eu entender mais como é que vocês foram, como é que foi feita a pesquisa, no sentido assim de vocês aparecerem um pouco mais na pesquisa. Ela está, do ponto de vista teórico, né? Ela tá bem explicado, está estruturado, mas eu senti falta de entender um pouco mais, de enxergar vocês nesse trabalho. Deixa eu ver aqui umas outras anotações aqui. Teve uma questão que eu fiquei em dúvida quando você fala da redução diária, né, da redução, uma parte do espaço produtivo não foi cultivada, e aí você fala em diminuição da mão de obra. Aí eu fiquei em dúvida sobre causa e consequência, né? Eu fiquei em dúvida, ela não foi cultivada porque tem menos pessoas no campo, ou por quê? Ou teve menos pessoas no campo porque essa área não foi cultivada. Eu queria, em termos de resultado, queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Tem muitas coisas assim que eu coloquei que eu vou mandar para a Bárbara para passar para vocês, né? Que eu fiz algumas observações, mas eu acho que assim, vocês vão entender as observações que eu coloquei mais de forma, ou algumas questões ali de cuidar um pouquinho na letra maiúscula, letra minúscula, que eu acho que com certeza não foi feita uma revisão ainda. Aqui, gente, vocês falam de agricultores familiares e agregados familiares. Eu fiquei em dúvida, assim,
as pessoas do rural de lá se entendem como agricultores familiares ou se entendem como camponeses? Acho que a gente tem que, talvez, ver um pouco essa autoidentificação, porque quando eu tive em Moçambique, as pessoas se entendiam, quando a gente conversou com as pessoas no rural, elas se entendiam como camponeses, né? Elas falavam, não, somos camponeses. Eu lembro até a segunda visita que a gente fez. Embora, claro, esse termo agricultor familiar, ele é, né, amplamente utilizado, a FAO utiliza, mas eu acho que vale a pena essa referência, se for esse o caso, né? Se eles se entendem como camponeses. Porque senão a gente dá, né, dá uma denominação que, de repente, não é como eles se autodenominam, né? Então, acho que é importante a gente ter isso presente. Acho que esse debate, né, da posse da terra, que como parte da questão da segurança alimentar, talvez valesse investir um pouco mais. Eu entendi o que vocês estão querendo dizer, porque muito em função assim do trabalho do Maito, que trabalha bastante sobre isso, e eu li bastante, eu li né, recentemente, mas talvez eu acho que vale a pena vocês discutirem melhor sobre o acesso à terra, né, que embora os agricultores tenham acesso à terra, porque a terra é pública, mas cada vez mais tem interesse para outras atividades que não são atividades que são desenvolvidas pelos camponeses, como exemplo de turismo. Eu entendi isso pela fala, eu acho que precisava esclarecer um pouco mais essa relação produção agrícola, segurança alimentar e acesso à terra. Acho que vale a pena discutir. Posteriormente, também vocês falam, né, de um dado bem significativo de perdas pós-colheita, né? E aí você fala mais sobre a questão do armazenamento, né? Talvez pudesse aprofundar um pouco mais, porque acredito que não seja só armazenamento, né? Tem toda a questão de transporte e uma série de outras questões aí, falta de processamento, acho que acesso à assistência técnica, a tecnologias adequadas àquela realidade, acho que vale a pena aprofundar um pouco, porque o dado de 30% de perda é um dado importante, né? Deixa eu ver o que mais. Só um minutinho, gente. Pronto. E assim, por fim, ali quando vocês falam nas considerações finais, vocês falam de a necessidade de uma agricultura, não sei se foi competitiva, tem alguma fala nesse sentido, né? Competitiva e sustentável. Eu acho que talvez fosse importante a gente pensar como recomendação um incentivo ou um fortalecimento de uma agricultura que ela seja voltada para o autoconsumo, voltada para a segurança alimentar, né, de acordo com técnicas, de acordo com procedimentos adequados para aquela realidade, que esteja em diálogo com a tradição, com a cultura. Né? Eu acho que vale a pena se aprofundar nessa questão em termos de recomendação, né, de assistência técnica ou de acesso a tecnologias, mas tecnologias que sejam adequadas e que tenham um diálogo com a segurança alimentar, que tenham um diálogo com o abastecimento das famílias, o fortalecimento de estruturas de armazenamento. Eu acho que aqui cabe vocês aprofundarem nas recomendações, né? Porque me parece assim que vocês percorreram um caminho que permite vocês dizerem isso, né? Permite vocês abrirem um leque de considerações finais no sentido de fortalecer um campo que não é pela competitividade em si que ele vai ser fortalecido,
né? Mas pela possibilidade de que as pessoas tenham acesso aos meios de produção de uma forma mais constante, né? De uma forma mais constante. E por último, gente, também eu acho que o que me ficou claro é que o coronavírus, ele me pareceu isso, quero ouvir de vocês, ele aprofunda problemas que já são estruturais, né? Ele aprofunda questões que já são um rural extremamente difícil, né? Com uma situação de sobrecarga de trabalho das mulheres, que tem que andar, né? Tem que transitar aí por vários trabalhos, por várias atividades, né? Tanto rural quanto doméstico. Você tem pouco acesso aos bens de produção, você tem a questão da escolaridade. Então, eu acho que aprofunda uma situação que já não é boa, né? Que já não é favorável. Então, eu recomendo também que vocês sejam mais críticos em relação a isso, assim, mais vocês têm um caminho que permite vocês dizerem mais sobre isso, né? E se colocarem mais nas várias faltas, né? Nas várias carências, nas várias dificuldades que as pessoas do campo têm. Eu acho que esse é um trabalho dessa natureza, ele ajuda a sistematizar questões que talvez todo mundo saiba, né? Todo mundo saiba em Moçambique isso, mas é preciso dizer. Todo mundo tenha, não sei se todo mundo, né? Mas as pessoas que pensam o rural, acredito que identificam essas fragilidades facilmente. Mas escrever, sistematizar essas fragilidades, acho que é uma contribuição nossa da academia e acho que é uma contribuição importante que vocês podem fazer. Eu não vou me estender, porque depois da banca do Maito, eu fiquei assustada, que eu falei demais, e agora eu estou fazendo me policiando para não falar muito. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter lido o trabalho de vocês, gostaria de ouvi-los também, e fiquei muito feliz de ver a Bárbara aqui, que recentemente eu fiquei sabendo que a Bárbara era a Bárbara que já esteve com a gente aqui no Ceará, enfim, muito bom essas pontes, essas redes. Obrigada, gente. Obrigada, professora, pelo debate. Então, Castro e Gilma, se vocês puderem dar uma palavrinha não muito extensa, porque a gente já vai ter outra apresentação em seguida, mas fiquem à vontade para responder a professora Jaqueline, aí temos uns 5 minutinhos. Podem escolher também o que responderam, não precisa ser tudo. Sim. Boa tarde mais uma vez. Sim, eu anotei algumas observações que a professora Jaqueline fez. Na verdade, é bem-vindo, por exemplo, no caso do título, né? Temos que especificar mais onde é que foi feito. Deu sugestão que deveria ser, tínhamos que colocar lá Moçambique. E também na parte de cidade, né? Cidade, distrito, bairro, eu acho que temos que colocar alguns pontos para descrever como é que é compreendido cidade cá, como é que é compreendido distrito e bairro, né, para Moçambique. E tem um outro ponto que acabou falando de produtos, né? Por exemplo, Meixoeira, falamos de Meixoeira, de Mapira. Exato, é bem-vindo a iniciativa. Acho que seria melhor nós colocarmos Meixoeira, Mapira, entre parênteses, o nome científico da cultura. E quanto à página 16, que acabou falando de conflitos militares, na nossa província que cai, em Cabo Delgado, né, especificamente, né, alguns distritos estão a sofrer problemas de terrorismo, né? Alguns, sim, há ataques terroristas. Então, algumas pessoas já estão a se deslocar e o ponto de sobrecarga já é a cidade de Pemba. Então, muitas pessoas estão a migrar para Pemba. Então, outro ponto... Sim, quando falou de menos pessoas no campo, sim, aqui menos pessoas, nesse caso, como é que um espaço não foi... Até porque as pessoas, os próprios agricultores, por causa de novas medidas de restrição, né?
tinham medo de ir ao campo. E tinham medo de ir ao campo para poder cultivar, porque quase todo mundo ficava fechado, porque não sabia como é que ia se manifestar o novo coronavírus. Então, todo mundo ficava com medo de ir ao campo. Então, por isso, muita parte das parcelas não se cultivou. Talvez o colega Castro vai dar algum parecer. Sim, obrigado. E não só de os agricultores terem medo, na verdade, se ficavam com medo de ir ao campo, isso reduzia o seu tempo de permanência em áreas de produção, né? Então, chegavam ao campo ou deviam voltar cedo, antes de normas restritivas. Em algumas das vezes, as famílias saem 4 horas ou quase 3 para o campo. Há um limite agora de restrição de circulação de pessoas, em que as pessoas devem descansar, só devem começar a circular depois das 4 horas. Antes das 4 horas não podem circular. Então, se saíam às 3 para o campo, já não pode sair às 3. Deve esperar 4 horas por diante para continuar a circular nas vias. Aliás, o próprio bairro de Muxara está numa urbe municipal, onde a polícia tem as estruturas municipais que estão a vigiar os bairros, a controlarem a circulação das pessoas, e isto compromete aquilo que era o próprio seu tempo de eles se dirigirem em suas áreas de produção. Na verdade, aqui também a questão de camponeses ou agricultores, eu acho que é certo, sim, chamarmos de camponeses agrícolas. Se calhar os agricultores podiam ser aqueles já estruturados, organizados, já associados. Então, aqui a produção é de forma singular, é individual, não estão estruturados e pode estar mais favorável em serem chamados de camponeses familiares, né? De camponeses familiares, de acordo com a sua dinâmica do processo de produção. E aqui a professora também falou da questão de como é que foi a recepção, da nossa recepção lá no terreno, em termos dessa pandemia. Foi uma ginástica, sim, por isso o tempo da entrevista foi prolongado. Fevereiro a abril, que era para não também pressionar os entrevistados. Então, dávamos um tempo, depois voltávamos lá, então, que era para eles sentirem-se mais livres à vontade. Aliás, até podiam desconfiar, será que esses vinham recolher que informação? Com o surgimento da pandemia, as pessoas ficaram perturbadas, ficaram com medo. Então, não era possível sempre dirigir-se lá à área de entrevista. Então, dávamos sempre um tempo, chegava ali, sensibilizar, convencer, mostrar que assunto que nós queremos tratar, que é questão de produção, não é questão de outra coisa. E até o dialeto local também nos influenciou, né? Porque é preciso motivar o entrevistado para se sinta livre e expor as suas respostas. Então, foi assim como articulamos a nossa intervenção no terreno. Talvez ficando uma outra coisa, não sei, mas que é um pouco de tudo que a professora colocou. Tá ótimo, gente. Obrigada das informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sim, muito obrigado, professora. E aquelas observações que a professora deu, vamos tentar, vamos fazer de tudo para poder melhorar o nosso trabalho. Dilma, Castro, muito obrigada por terem aceitado. Assim, a professora Maria Rita esteve conosco no mês passado, né, e falou desse desafio de estar desenvolvendo a pesquisa, né, e já está apresentando. Então, muito obrigada por terem apresentado, compartilhado o trabalho de vocês. É muito legal também para a gente, que às vezes acaba estando mais distante, também conhecer os trabalhos que estão sendo produzidos. Então, muito obrigada mesmo por essa apresentação. Obrigada, professora Jaqueline, pelo debate. E passamos, então, à segunda dupla. Deixa eu abrir o título do trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Primeiro, antes de perguntar da segunda dupla, eu queria saber se o Fernando e se o Tomé, Madeira, de vocês estão com o microfone e a câmera habilitados, porque para mim só aparece o Fernando
só está com fone de ouvido. Será que vocês conseguem habilitar o microfone? No meio tem um fone de ouvido. Às vezes vocês conseguem, clicando nele, habilitar o microfone. Vocês têm tentar falar aqui com a gente para a gente fazer esse teste antes de iniciarmos? Fernando, já está conosco? Vocês conseguem habilitar o microfone? Fernando? Se vocês não conseguirem habilitar aqui por baixo, às vezes a gente recomenda sair da sala e entrar novamente. Lilian, você consegue nos auxiliar com direcionamento, como ativar o microfone? Olá, bom dia, boa tarde. É exatamente como você mencionou, Bárbara. Eles precisam clicar nesse símbolo que tem o fone de ouvido aqui bem abaixo da tela e desativar o áudio. Ao clicar novamente, aparece a opção do microfone e aí eles conseguem habilitar o microfone. Podemos tentar inicialmente assim. Caso não dê certo, a alternativa é, como você disse, sai da sala e ao entrar novamente, escolhe a opção habilitar o microfone, como nós fizemos ontem no teste. Muito obrigada, Lilian. Eu vi que o microfone acho que já está habilitado. Aqui, deu Agora, certo, clicando deu no certo. microfone, pronto, conseguimos. Então, deixa eu apresentá-los. Começamos, então, agora o segundo trabalho, intitulado Insegurança Alimentar e Nutricional das Famílias Periurbanas de Dengue, município de Tete, em 2021. Os apresentadores são Tomé Madeira Sundi, licenciado em Biologia e mestrado em Saúde Pública, e o Fernando Manuel Caetano, técnico em Nutrição e Segurança Alimentar, licenciatura em Direito e mestrado em Saúde Pública. Contamos também com a presença da debatedora professora Silvia Aparecida Souza Fernandes, tem graduação em Geografia, tanto bacharelado quanto licenciatura, mestrado em Geografia, doutorado em Sociologia e livre docente em Educação e Geografia. Professora Silvia, também obrigada por aceitar estar debatendo conosco esse trabalho. Queria pedir desculpas publicamente à professora Noêmia pela má comunicação que eu tive ontem, desculpa pelo mal entendido e muito obrigada por conseguirem estar presentes tanto a professora Noêmia quanto a professora Silvia. Eu queria passar a palavra também para o Fernando e para o Tomé para iniciarem a sua apresentação, também pedindo que a gente tente aí um tempo de mais ou menos 20 minutos para que a gente consiga também depois ter o debate com a professora Silvia. Muito obrigada e uma boa apresentação para vocês. Quero dizer boa tarde aos senhores professores, boa tarde aos convidados. Estamos aqui os dois instruendos, eu Tomé Madeira Sundi e o Fernando Manuel Caetano. E nós vamos fazer a nossa apresentação. E vou dar a palavra ao colega que vai fazer a apresentação e depois daí passarei eu a dar algumas considerações. Boa tarde. Chamo Fernando Manuel Caetano, faço a dupla com Tomé Madeira Sundi e passo a fazer a apresentação do nosso projeto para trabalho de conclusão do curso com o tema Segurança Alimentar e Nutricional das Famílias Periurbanas de Dengue, no município de Tete. Em primeiro lugar, nós definimos a segurança alimentar como sendo a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas aos alimentos. Portanto, uma casa é considerada como tendo segurança alimentar quando seus ocupantes não vivem
com fome ou sob o medo de inanição ou desconforto. Portanto, segundo a Teresa, 2013, também define a insegurança alimentar como sendo descrita como uma situação em que uma pessoa ou população não tem acesso a uma quantidade suficiente de alimentos para ter um crescimento e desenvolvimento para levar uma vida ativa e saudável. Portanto, a insegurança alimentar e nutricional ao nível da nossa província, do país, é um problema muito sério para a saúde pública, em particular no município de Tete, e o maior desafio neste momento para conseguir garantir às famílias a disponibilidade, consumo e estabilidade dos alimentos para o cumprimento do direito humano à alimentação adequada. Portanto, o estudo será feito às famílias nas suas casas, localizadas no bairro perurbano de Dego, pertencente ao município de Tete. Portanto, o município de Tete possui 287 km quadrados, subdividido em 10 bairros, com a população correspondente a 321.430 habitantes, cuja densidade de população é de cerca de 1.120 habitantes por quilômetro quadrado. Essa informação foi colhida a partir do município da cidade de Tete. São dados oficiais. Indo concretamente ao bairro Dego, onde saiu o estudo, este possui uma população total de 14.513 habitantes e o tamanho da amostra é de 374 famílias. Esta amostra foi calculada na base de uma fórmula estatística online, tem a margem de erro de 5% e nível de confiança 95%. A justificativa para a realização desse trabalho. Nós encontramos como uma justificativa uma importância econômica, porque sabemos que a insegurança alimentar afeta diretamente para o desenvolvimento do capital humano. Depois temos também a componente científica. Precisamos de ter essa informação que vai influenciar aos estudantes e mais interessados em usar essa informação. Tem também como uma relevância social e também servirá de um banco de dados onde vários intervenientes interessados poderão fazer as suas consultas, que ajudará a otimizar na implementação das condições e ações de mitigação da insegurança alimentar que se vive ao nível da província, concretamente no bairro onde faremos este estudo. Quanto à hipótese, parte de que a insegurança alimentar e nutricional é determinada pelas características sociodemográficas da população e que o conhecimento dos fatores sociodemográficos que determinam a insegurança alimentar poderá auxiliar a proposição de ações e mitigação do problema. Então, esta é a hipótese ou pressuposto. Em termos de objetivo, temos como objetivo geral deste estudo avaliar as características sociodemográficas das famílias e a prevalência de insegurança alimentar e nutricional entre os agregados familiares de famílias perurbanas de Degue, buscando propor ações de mitigação. Depois de fazer um estudo, vamos apresentar ao governo aquilo que são opções de como solucionar o problema que for encontrado. Método. O estudo será descritivo, que consistirá na descrição das características das famílias e a prevalência com insegurança alimentar e nutricional dos hábitos familiares de famílias perurbanas de Degue, buscando propor ações de mitigação. Em termos de procedimento, será de procedimento técnico de levantamento, que cingir-se-á na coleta direta dos dados na forma de entrevista junto à população da amostra. Será uma abordagem quantitativa em que as variáveis serão quantificadas e estatisticamente processadas.
Em seguida, temos as etapas. Temos, primeira etapa será a etapa preparativa, em que fizemos a solicitação ao nível dos representantes do governo da província, a apresentação ao local onde nós vamos fazer o trabalho, a estrutura competente e o envolvimento de todos os que estão a representar o bairro Dego, assim como também as autorizações ao nível da Direção Provincial de Saúde, do Governo Distrital da cidade de Tete, da própria universidade, onde nós estamos a ter o nosso curso. E depois temos a etapa de capacitação. Aqui desenvolver este curso de licenciatura em nutrição. Esses são estudantes do 4º ano que serão formados para participar neste estudo, precisamente para fazer as entrevistas diretamente nas comunidades onde nós estaremos no bairro Deco. Depois temos a etapa do trabalho, onde nós iremos apresentar diretamente a estrutura competente do bairro e iremos apresentar os nossos estudantes e passaremos a fazer a vista diretamente nas comunidades, fazendo as medições antropométricas que consistirá no peso e a altura. E depois temos a etapa das entrevistas, que é o trabalho que será feito diretamente com as famílias de casa em casa de forma aleatória. E temos a etapa de plano de análise e interpretação dos dados, que nós iremos utilizar o programa SPS versão 21 Excel. Em termos de conclusão ou considerações finais deste projeto, espera-se uma informação atualizada sobre as características sociodemográficas, fatores determinantes, condições e ações das políticas públicas para a mitigação da insegurança alimentar e nutricional da amostra de 374 agregados familiares periurbanos de Dégua que estão envolvidos nesta pesquisa para poder encontrar os fatores determinantes e que contribuem para a questão da insegurança alimentar. Portanto, o atual desafio é a aplicação do conhecimento científico disponível sobre as políticas públicas de segurança nutricional e as outras áreas afins para mitigar cada vez mais os efeitos da insegurança alimentar e nutricional, qualquer que seja a gravidade da mesma. Não só com este trabalho, também pretende-se criar um modelo para a análise das informações para identificar as causas que concorrem para a insegurança alimentar e nutricional das famílias periurbanas do bairro Dégua. Virá além para orientar na implementação de políticas públicas. Sabemos que o governo implementa as suas políticas, portanto, servirá para implementar essas políticas. Estes resultados podem ser generalizados para outras regiões da província ou do país, devido à diversidade socioeconômica e cultural que cada região apresenta, para o qual as investigações deverão ser feitas especificamente em cada região e, se necessário, a nível de específicos da população estratificada. Portanto, não consideramos este trabalho como delimitação para que não seja feito estudos em outras áreas. Portanto, este trabalho se cinge para o bairro periurbano de Dégua, situado na cidade de Tete, a 7 quilômetros da cidade. E muito obrigado. E em seguida apresentamos a nossa referência gráfica, que é muito... Muito obrigada, Obrigado. Fernando. Muito obrigada, Tomé. Bem sucintos. Então, acho que a gente já consegue iniciar o debate. Queria passar a palavra para a professora Silvia. Se você quiser habilitar a sua câmera e seu microfone. Pronto, aqui estamos. Bom dia, Bárbara, Fernando. Bom dia. Eu tinha entendido que Fernando ia expor alguma coisa a mais ou não? Já posso eu falar, Bárbara? Não sei, agora eu
Sem dúvida. Vai ter mais alguma... Se vocês quiserem apresentar mais alguma coisa do trabalho, ainda temos um tempinho. Talvez dar ao meu colega aqui, Madeira, poder dar algo acréscimo, mas quanto a mim, é tudo. Quanto ao nosso filho, realmente, é tudo. Nós conseguimos desenhar. Nesse momento estamos na fase de projeto que nós já levamos para o campus e já começamos com as atividades práticas há 2 semanas atrás. E praticamente estamos a esperar deste lado. Eu posso falar um pouquinho? Sim, doutor. Desculpa, eu interferi na fala deles. Eles vão continuar? Vocês estão me ouvindo? É tudo que tínhamos para apresentar. Esperamos deste lado isso, né? Oi. Posso falar um pouquinho? Sim. Por favor, professor. Pode. Desculpa, é que minha internet caiu e está muito ruim, viu? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Nunca aconteceu isso, é tão difícil. Bom, é assim, o trabalho do Fernando e do Tomé, eles são um trabalho muito interessante, eles já estão ao campo, e um trabalho, assim, eu acho, assim, bastante profícuo. No entanto, eles estão levando primeiro a frente que eles estão caminhando, tendo em vista a problemática da Covid, eles estão caminhando mais para poder ganhar tempo, elas estão caminhando para a questão do campo, para o trabalho de campo. O trabalho teórico, a gente está bastante lento. Por quê? Porque por problemas de encontro, de orientação, né? Um momento a gente não conseguir falar com eles, no outro momento também a minha falta de tempo. Então, o trabalho deles está encaminhado, né? Eles não têm muitos resultados ainda, e nós estamos trabalhando em 2 frentes. A frente que eles estão atuando agora é a frente do trabalho de campo, né? E a parte teórica, assim, já tem leituras, já tem alguma introdução. Então, por isso que talvez a apresentação deles tenha sido breve, porque eles já estão no campo e eles estão apresentando mais as intenções para ver se a gente tem uma contribuição da professora Silvia, né, dentro do debate, a partir do debate, para que a gente possa ver se os caminhos que eles estão seguindo é um caminho legal, e se a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar. Obrigado, viu? Obrigada, professora Noêmia. Então, agora começo eu. Em primeiro lugar, agradecer a Noêmia pelo convite, a Lilian e a Bárbara também, né, pelo convite para participar dessa sessão. É o primeiro espaço, esse de diálogo dos trabalhos de conclusão de curso da especialização, né, em parceria entre a Unesp e a Unizambese, que eu participo. Eu também sou orientadora de 2 trabalhos nesse curso de especialização, mas as minhas orientandas ainda não se candidataram a fazer a apresentação. Então, cumprimentar vocês, né, pelo evento, pela forma como vocês organizaram o evento, pela disponibilidade de vocês apresentarem, né, tanto os estudantes que apresentaram no primeiro grupo, Juma, quanto vocês, Tomé e Fernando. Agradecer, né, na verdade, elogiar, cumprimentar, né, pelo desafio e por terem se disposto a apresentar o trabalho. Esse já é um mérito. Por quê? Porque não é fácil, né? Como disse a Noêmia, a gente está em processo, vocês estão em processo de elaboração do trabalho. Então, a gente sempre pretende ficar lá, deixar guardadinho, como disse a Noêmia, né? Esperando uma fase mais avançada para fazer a apresentação.
E, apesar disso, vocês aceitaram o desafio de apresentar o processo, né, o projeto em andamento. Então, cumprimentá-los e parabenizá-los por esse feito, né, por essa atividade. Cumprimentar também a professora Noemi, agradecer o convite, né, fiquei sabendo do evento por ela, e ela me encaminhou os trabalhos do Fernando e Tomé, os slides que foram apresentados aqui, e também o projeto de pesquisa. Então, como a professora Noemi já falou, diferente do trabalho anterior, nós estamos avaliando o projeto de pesquisa, né, e não os resultados do trabalho. Então, por um lado, isso é bom, porque permite que a gente faça mais perguntas, né, traga algumas dúvidas e algumas contribuições. Por outro, a gente não consegue avançar na análise dos resultados, né, a gente consegue falar só a partir das apresentações que vocês fizeram e daquilo que a gente leu, tá bom? Bom, então, começando a partir do que vocês apresentaram, né, e que a professora Noemi já esclareceu, o trabalho está em desenvolvimento. Vocês acabaram de mencionar que já começaram o trabalho de campo, né, mas isso não foi colocado lá no projeto, né? Então, eu vou me pautar, vou falar a partir do projeto que eu li. Então, a primeira pergunta, a primeira questão, né, que me ocorreu foi: o distrito de dengue, onde está, né? Então, fui lá procurar, porque no projeto não tinha um mapa, não tinha uma localização do distrito. Tem, claro, a localização do município, que vocês disseram, né? É no município de Tete, mas para ser, né, como vocês falaram na apresentação, um distrito que fica a 7 quilômetros da cidade, eu fiquei com dúvidas se é parte da área urbana, se é um distrito rural, né, ou, como vocês escrevem no título, se é uma área da periferia da cidade. Por quê? A descrição que vocês trazem do município de Tete é de que tem 235 mil habitantes. É mais ou menos como Marília, a cidade no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, onde Noêmia e eu trabalhamos, né? A Unesp de Marília, em que nós trabalhamos, e onde Noêmia mora, tem exatamente esse tamanho. Então, é inevitável nós fazermos comparações, né? Pelo tamanho da cidade, pensar em relacionar mais ou menos a descrição que vocês fazem do bairro Dengue, né? Deg, não Degue, perdão, a pronúncia minha está horrível. Do português de Moçambique, me perdoem, mas vocês falaram Degue. O distrito ou o bairro, né, periurbano de Degue fica num município de tamanho semelhante ao nosso, a área urbana de Marília. Tanto em termos de área, pela quilometragem, né, que vocês colocaram aqui, quanto em termos de população. Então, a primeira questão, a primeira sugestão que eu faço a vocês precisa caracterizar melhor esse bairro, para que nós, leitores, possamos saber se é de fato um bairro urbano na periferia da cidade de Tete, se é um bairro rural, portanto, um distrito em que a população vai ter mais acesso, por exemplo, à área para a produção, a um quintal, né, para produzir o seu próprio alimento. Como vocês estão falando do tema insegurança alimentar, essa caracterização do lugar da pesquisa, ela se torna extremamente importante, até para a gente concordar ou não, né, com o roteiro
de trabalho de campo que vocês elaboraram e apresentaram no projeto lá no anexo 2, anexo 2, como adaptado da ONU. Então, o instrumento de coleta de dados que vocês utilizam é extremamente importante e rico, porque foi uma adaptação de um instrumento já verificado, já comprovado, né, já validado. Então, do ponto de vista metodológico, esse é um aspecto importante. Vocês adaptaram um questionário, né, como vocês dizem aí, né, um inquérito, adaptaram um inquérito já validado. Isso é importante. Porém, como a gente não sabe exatamente como é este lugar que vocês vão investigar, talvez faltem coisas nesse inquérito adaptado que pode ajudar depois na pesquisa. Então, estou partindo, não sei se me faço entender, mas eu estou partindo deste aspecto metodológico. Primeiro, vocês, né, precisariam caracterizar melhor o lugar da pesquisa, né, o que é DG dentro do município de Tete. Depois, como eu sou da geografia, Noêmia também, qual que é a importância do rio Zambeze na estruturação desse município, né? E depois, como é um município que está no interior de Moçambique, como é o acesso à produção, né? Porque, por exemplo, são dúvidas mesmo. Se Degué é um bairro periurbano, mas tiver essa característica de lotes maiores, né, em que é possível ter um quintal produtivo, em que é possível ter uma horta comunitária, ou seja, em que as pessoas, mesmo na cidade, tenham acesso à terra para uma pequena produção de hortas, por exemplo, uma pergunta que precisa ser adicionada ao formulário, né, ao inquérito, é se as famílias entrevistadas, né, os agregados familiares entrevistados, têm essa produção. Porque a gente sabe que é uma estratégia importante, né, para garantir a segurança alimentar das famílias em maior situação de vulnerabilidade econômica. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Caracterizar o distrito ou bairro, relacionar e apresentar uma pergunta a mais, né, no inquérito, sobre a condição da moradia, a condição da habitação e acesso a espaços coletivos ou individuais, né, privados, particulares, de produção de alimentos mais simples e que podem garantir, né, a segurança alimentar, como, por exemplo, verduras, leguminosas, né, que seria possível nesses espaços. Por que eu estou mencionando isso? Porque no Brasil, uma das estratégias, São Paulo tem feito isso na metrópole, Florianópolis também tem muitas experiências importantes de combate à insegurança alimentar por meio da produção em hortas comunitárias, em hortas periurbanas. E como vocês pretendem, com esse inquérito, né, e esse inventário que vão fazer do distrito de Degué, apresentar também soluções alternativas, respostas a esses problemas de insegurança alimentar que vocês identificarem, este pode ser um caminho, né? Uma das propostas que pode vir do levantamento que vocês estão fazendo é pensar nas alternativas comunitárias de produção de alimentos para essas mesmas famílias que hoje vocês ainda não identificaram, mas provavelmente encontrarão em situação de insegurança alimentar. Então, esta penso que seja uma questão importante, porque ela é metodológica, mas ela também indica ou pode encaminhar para uma solução, né? Para apontar
uma resposta ao problema como vocês pretendem com a pesquisa. Bom, fecho esse aspecto e vou para o outro, ainda pensando nessa caracterização do município de Tete, que é, como a cidade de Tete tem mais de 200 mil habitantes, aqui em Marília, perdão, aqui no Brasil, né, nós chamaríamos de uma cidade média, ou seja, uma cidade que tem uma produção econômica importante. Pelo tamanho da cidade, eu vi lá no mapa que tem um aeroporto importante, então na região, este é um município de referência, vamos dizer assim, né, para o país e para a província na qual ele está. Então, a pergunta é, existem dados oficiais? Vocês listam aqui, né, no projeto, uma série de agências que vocês entrarão em contato. Por exemplo, a Agência da Saúde, vou pegar aqui no projeto para ler exatamente o nome das agências que vocês apresentam. Mas vocês evidenciam, né, mostram que há o Conselho Municipal da cidade, né, que seria um primeiro lugar que vocês fariam a solicitação de autorização, que é, na verdade, imaginei, né, a nossa prefeitura municipal. Depois, a Secretaria de Saúde, que vocês mencionam aqui, e talvez, né, como vocês têm perguntas específicas para o público jovem, crianças e adolescentes, a Secretaria de Educação, né? Então, a sugestão é que vocês procurem, né, nesse contato com o poder público, também a educação, se existe, né, um departamento específico, uma secretaria. Aqui no Brasil nós chamamos de Secretaria Municipal de Educação, de Saúde e tudo mais. Aí vocês, pelo que vocês colocaram aqui no projeto, vocês não chamam de secretaria, né? Vocês chamam de divisão ou diretoria. Então, a diretoria de educação ou a diretoria de saúde, tá bom? Então, seria importante se colocar em contato com as secretarias responsáveis pelas escolas, porque uma pergunta que também pode ser acrescentada nesse instrumento de coleta é sobre se as crianças que vão responder lá as questões, né? As famílias que vão responder das perguntas 9 a 14, que são destinados a adolescentes e crianças com idade até 18 anos, as perguntas que vocês apresentam aqui, neste item de 9 a 14 do inquérito, são iguais às que vocês apresentam para o chefe do agregado familiar, ou seja, para o chefe da família. Porém, como se tratam de crianças, entende-se que eles devam, né, ter, de alguma forma, acesso à escola. Então, é preciso perguntar se eles vão ou não à escola, se eles vão à escola, se na escola se oferece o alimento e se as crianças precisam levar o alimento, né, as refeições para a escola. Essa informação é importante, penso eu que seja importante no levantamento que vocês estão fazendo, porque vai dizer para a gente, né, vai ser um indicador desta insegurança alimentar ou não. Será que a criança consegue levar o alimento para a escola ou ela vai fazer uma única refeição quando voltar à noite para casa, né? Como tem uma pergunta sobre o número de refeições que se faz ao longo do dia, então é importante a gente saber onde é que essa refeição é feita, né? Se é em casa, quando se retorna, se é na escola porque leva, ou se é na escola porque a prefeitura, a secretaria oferece. Tá bem? E por fim,
A gente tem que encerrar até as 10, né? Então, a última pergunta que eu faria para vocês, né? Por não conhecer a realidade do município que vocês vão analisar e muito menos do bairro que vocês vão estudar. Vocês colocam aqui na parte 3 do inquérito, nos últimos 12 meses, houve no agregado familiar alterações no consumo de algum alimento considerado essencial? Leite, frutas, legumes, peixe, carne, arroz, batata, né? E aí, então, vocês fazem a pergunta relacionada seguinte, que é por quê, né? Se foi por falta, se foi por mudança alimentar, se for por dificuldade econômica e tudo mais. Então, pensando como é uma parte adicional, eu sugeriria mais uma pergunta, que é aquela relacionando com a questão primeira que eu falei, que é se ele tem espaço, acesso a uma área de produção, ou mesmo a possibilidade de acesso ao rio, né, que é um rio extremamente importante, um dos mais ricos do país, e está ali, né, do lado do bairro, pelo que eu localizei no Google Maps. Se o rio tem essa importância, imagina-se que o peixe, né, seja um alimento essencial para eles, para os moradores desse bairro. Então, a pergunta, complementando essa primeira pergunta aqui, seria se eles têm acesso a esses alimentos, né, seja pela horta ou pelo rio, como eu estou mencionando aqui, tá bem? Então, eu procurei falar bem devagar, porque eu sei da dificuldade, embora estejamos todos falando português, existem muitas diferenças nas palavras, né? Diferenças na linguagem, então, tentei falar um pouco mais lentamente para me fazer compreender, mas vou encaminhar para a professora Noêmia essas sugestões. E gostaria de saber com vocês, assim como a professora já colocou, né, já que ele me colocou para a dupla anterior, como vocês pretendem fazer este trabalho de campo, que envolve um número grande de famílias, está bem descrito metodologicamente, porém, com a Covid-19, com a pandemia, né, imaginamos que hajam restrições. A dupla anterior mencionou restrição em relação ao horário, né, de acesso aos campos produtivos e tudo mais. Então, a minha pergunta para vocês é essa: como vocês pretendem, né, aqui no questionário vocês falam que formariam 6 alunos do curso de nutrição, do último ano do curso de nutrição, para aplicar os questionários. Então, a pergunta é: houve mudanças nessa metodologia? A partir do que eu li, considerando a pandemia, vocês mencionaram que eles já estão em campo. Então, conte para nós um pouquinho mais, né, sobre como é que está sendo organizado esse campo nesse momento. Tá bem? E, por último, uma dúvida que é assim, curiosidade, né, dúvida. Vocês estão em TET ou vocês estudam TET e precisam se deslocar para lá para fazer o levantamento? Muito obrigada, Noêmia, Bárbara, Lilian, Fernando e Tomé, pelo convite, pela confiança na leitura do trabalho. E, por fim, eu vou fazer algumas sugestões de bibliografia que a gente conseguiu, né, no processo de orientação da Mércia, que é um material sobre segurança e soberania alimentar, feitos pelo governo nacional, né, de Moçambique, que é um relatório de 2017, e um feito pela ONU também de 2017. Então, vou encaminhar para vocês, além de uma dissertação de uma amiga nossa, ex-aluna da Noêmia, chamada Adriane Camargo, que tem... Adriane Camargo, ela tem feito pesquisas sobre o tema segurança e soberania alimentar, e também fez depois uma tese sobre agricultura em Moçambique, mostrando a questão, né, da produção agrícola aí. Tá bem? Tá bem. Obrigado. Obrigado.
Obrigada, professora Silvia. Queria passar de volta, acho que ou para a professora Noêmia ou para o Fernando e para o Tomé para responderem alguns dos questionamentos deixados pela professora Silvia. E também estou vendo que a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, né? A professora Regina, que não entendeu muito bem, se vão utilizar a EBIA, se poderia colocar as indicações no site, Silvia. Seriam as indicações das referências, Regina? É isso? Pode. Posso falar, Regina? Eu posso encaminhar por e-mail para a Lilian, para a Bárbara, ela distribui, porque são arquivos em PDF. Se eu achar o acesso novamente, encaminho aqui, tá bem? Direto aqui. Obrigada. E eles não, pelo que está descrito, não vão trabalhar com EBIA, eles vão fazer adaptar um outro questionário sobre segurança alimentar. É que são 14 perguntas também, por isso que eu fico assim, que a minha internet está ruim, hoje está entrando e saindo, mas são 14 perguntas nesse questionário, por isso que eu não entendi. Como você falou até a oitava e depois da... E que a IBI é assim, né? Depois da nona, 14 é para domicílio que tem menor de idade, menor de 18 anos, mas não é que as crianças vão ser entrevistadas, é que daí repetem mais ou menos as mesmas perguntas, mas no caso de domicílios com crianças com menos de 18 anos. Mas não é a EBIA, então, é um outro tipo de questionário, mas é semelhante com a EBIA. Bom, como eu havia falado, o trabalho do Fernando e do Tomé, eles estão no início, né? E tendo em vista assim, a urgência, né, do trabalho de campo, pelas dificuldades que surgiram ou que possam vir a surgir, né? Ainda está no início, e foi muito importante. Eu queria agradecer muito a professora Silvia, né? Agora com uma participação pequena da Regina. Então é importante porque agora a gente pode, principalmente na parte teórica, caminhar e também alguns direcionamentos na parte do trabalho de campo. Então eu queria muito agradecer esse momento e agradecer ao Fernando e ao Tomé pela coragem, né? Porque de todos os meus orientandos, foram os dois que se manifestaram, né? Então, obrigada. Agora eu passo a palavra para o Fernando e para o Tomé. Obrigado. Muito obrigado, senhoras professoras. Agradecer bastante pelas observações muito construtivas que vão ajudar a melhorar o nosso trabalho. E, de seguida, passar a responder as perguntas sábias que fomos colocadas aqui perante este trabalho. Primeiro, começaria por fazer a descrição do município de Tete, conforme nós dissemos. O bairro tem características similares a rurais, podemos dizer assim. Praticam agricultura, estão nas margens do rio Zambeze, portanto, a distância que separa da cidade até ao bairro é esta de 7 quilômetros. Portanto, a população total do bairro é de 14.513. Então, tem características rurais e tem características um pouco da cidade. Portanto, praticam a agricultura, a pecuária e um pouco da pesca. Estão nas margens do rio. E a questão do mapeamento é uma observação bem feita, e nós vamos produzir um mapa sobre este município e assim como a cidade. E talvez logo há uma pergunta que era de saber se o município de Tete se encontra ou na zona costeira. O município está nas terras altas, encontra-se no interior, quase ao noroeste, e nós fizemos a descrição no próprio trabalho que apresentamos, mas vamos dar isto também de mapa. E sobre as alterações
iniciativas comunitárias. Muito bem, isso será também acautelado, uma vez que o distrito é um pouco quer dizer, o bairro, né, dedica-se muito mais à agricultura, apesar de um pequeno número frequentar a cidade para trabalhos domésticos. E em termos de acesso à terra, as famílias ou os agregados familiares deste bairro periurbano de Degue têm acesso à terra. Em primeiro, tem as margens do rio Zambeze e depois tem também a zona do interior da mesma zona, onde praticam a sua pecuária. Significa que as pessoas têm acesso à terra, quer no interior, assim como nas margens do rio Zambeze. Quanto à importância do rio, nós notamos ou tem-se verificado a prática de agricultura nas margens do rio, assim como nas ilhas, e a prática também da pesca. Praticam a pesca neste rio, e é um rio muito vasto, muito grande, e aproveitam praticar a sua produção agrícola a todo período do ano. Em termos de condições de habitação, esta é uma observação bem-vinda. Vamos acrescer ao nosso questionário uma pergunta relacionada com a habitação. É mais ou menos, e deixo para o meu colega Madeira poder fazer os acréscimos às perguntas que nos foram colocadas aqui pelas senhoras professoras para poder completar a nossa apresentação. E muito obrigado. Passo para o Dr. Madeira. O colega acabou de esclarecer as dúvidas. Eu também tenho a acrescentar acerca da deslocação da cidade para o bairro que nos leva até ao local do estudo. Para além dos colegas, os estudantes, também usa os meios alternativos. E nesse período de pandemia, o que nós fizemos? Nós compramos máscaras descartáveis e oferecemos os colegas, os estudantes que estão nos apoiar, e algumas máscaras também oferecemos lá onde estamos a fazer no campo, onde estamos a fazer entrevistas. E a questão do... que nós pedimos e estamos a fazer o trabalho. O período, embora que não é tão muito longo que ficou, mas estamos a fazer todo o meio possível pelo tempo que nós estamos a ir para lá. Saímos do serviço às 9, estamos lá das 10 até as 17 horas que saímos do campo, para dizer que temos a certeza que vamos atingir a população do estudo. E é mais ou menos
Posso fazer um comentário, Noêmia? Claro, Silvia, faz favor, é um prazer. Tá bem. Muito importante. Então, senhor Fernando, senhor Tomé Madeira, a gente, como eu sou da geografia, assim como a professora Noêmia, os mapas, como você mencionou, os cartogramas, eles são importantes para a gente se referenciar, para a gente se localizar. Como os trabalhos de vocês serão publicados, né, numa publicação, pelo que a professora Maria Rita mencionou, uma publicação que será feita aqui no Brasil, essa caracterização do território, ela assume uma importância grande para a gente compreender a pesquisa, né, para a gente compreender esse lugar da pesquisa. Por isso a insistência nessa informação. E nós verificamos, né, que pelas respostas que vocês trouxeram agora, que de fato um caminho para a elaboração das políticas, né, públicas de segurança alimentar no território que vocês estão investigando, parece ser aproveitamento dessas áreas de produção, né? Aqui no estado de São Paulo, nós, Noêmia e eu, trabalhamos com assentamentos da reforma agrária, e nesses assentamentos, uma questão que ficou evidente na pesquisa é que o acesso à terra, que no Brasil não é garantido, né? No Brasil é muito difícil, só pela luta pela terra, só por políticas de reforma agrária, ou para quem tem muito dinheiro, porque a terra tem um preço muito elevado. Então, a estrutura fundiária no Brasil é bem diferente da estrutura fundiária no país de vocês, né, em Moçambique. E o acesso à terra para a produção coletiva, a produção da pecuária, como vocês falaram, né, ou mesmo acesso ao rio, é algo que pode, pelo menos ao nosso ver, ajudar, né, na redução da insegurança alimentar, porque eles praticam a produção para sustentar a própria família, né? Aqui nos assentamentos da região de Marília, esse foi uma evidência das pesquisas que a gente fez, né? Que eles ficam muito felizes e mostram que ter acesso à terra, conseguir a terra no assentamento, foi importante para eles deixarem, né, de muitas vezes passar fome na periferia de Bauru, na periferia de Jaú, que são outras cidades médias na região. Então, me parece que esse vai ser um aspecto importante na pesquisa de vocês, conforme vocês apresentaram agora. E é uma região muito seca, né, muito árida, pelo que a gente viu pela localização. Então, essa caracterização da savana ali naquela região vai ser importante. Obrigada pela intervenção agora. Encerrei. Obrigada, Fernando e Tomé. Obrigado. Muito obrigada. Desculpa, vocês ainda querem comentar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer a oportunidade e as contribuições da Silvia, foram muito legais, muito ricas, né? E a gente aguarda, então, a referência bibliográfica, Silvia, tá? Obrigadão, viu? Muito obrigada, que eu sei que o seu tempo é bastante corrido e você deu uma dedicadinha para a gente aqui, tá bom? Obrigado, Bárbara, também. E obrigado, Fernando e Tomé. E todos que estão aqui prestigiando. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, para a gente ir encerrando, queria agradecer primeiro aos apresentadores, né, de que muitos professores mencionaram, né, o quanto vocês realmente é um desafio, né, para estar aqui apresentando, seja projeto de pesquisa, seja os primeiros resultados, né. Então, parabéns a vocês por aceitarem esse desafio conosco e compartilhar da pesquisa que vocês estão realizando. Queria agradecer às debatedoras, tanto a professora Jaqueline quanto a professora Silvia, por também ter disponibilizado esse tempo, né, de estar realmente ter feito essa leitura, de ter colaborado nesse debate. Muito obrigada. A Lilian está perguntando se mais alguém quer comentar sobre os trabalhos. Por favor, também fique à vontade, a gente tem esses minutinhos finais. Quero agradecer muito a Lilian por estar colaborando aqui, tanto para a abertura das salas, tanto no diálogo com os professores, com os estudantes. Obrigada, Lilian.
Agradecer às orientadoras, professora Noêmia, realmente desculpa pela falha na comunicação, obrigada também à Mônica, que também estivemos aí pensando como fazer esse debate. Muito obrigada. O próximo encontro, a gente também vai estar trabalhando com os trabalhos de conclusão de curso dos TCCs da especialização de Moçambique. Estamos avaliando a possibilidade da gente fazer através do Google Meeting e não aqui pela sala realmente da RNP, pela dificuldade, mas a gente vai estar comunicando a vocês aí nos próximos encontros. Se alguém tiver mais alguma coisa, fique à vontade, a gente já vai encerrando. É isso. Muito obrigada, um bom dia ou boa tarde a todos.